Fala galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas e esse é o canal Futpedia, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu tô muito empolgado porque era um vídeo que eu queria fazer há muito tempo, que é um vídeo sobre o futebol do leste europeu. E eu particularmente gosto muito do futebol do leste europeu, principalmente a parte do passado deles, embora hoje eles ainda tenham grandes times e grandes jogadores, mas não dá nem para competir com hoje, né, com os times do oeste. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a história desses times, explicar o que é o leste europeu, quais eram os grandes times, os grandes jogadores e também as melhores seleções desses países e explicar como eles ficaram tão bons e como eles ficaram tão ruins ao longo do tempo, beleza? Eu não sei se muita gente vai ver esse vídeo, porque geralmente quando eu gosto muito do assunto é um vídeo que não dá muitas views e um vídeo nada a ver acaba tendo muitas visualizações. Então eu espero que você goste. Então já deixa o like aqui pra mim e assiste até o final que você não vai se arrepender. Esse vídeo que vai ser uma aula de história, geografia, política e por aí vai, beleza? Então vamos pro vídeo. Antes de começar falando sobre o leste europeu, para você que não tem aí na sua cabeça exatamente o que é o leste europeu, não dá para falar só sobre geografia, a gente tem que falar sobre geopolítica, porque muitos países que estão no leste europeu, às vezes não se consideram muito, eles não se consideram leste europeu, então não é só você passar uma linha ali na Europa e falar o que está para cá é leste, o que está para cá é oeste, não é só geográfico, é também político, e para entender um pouquinho do por que cada país se considera ou não do leste, é interessante falar que a maioria dos países do leste europeu, eles eram países pertencentes ou à antiga Iugoslávia, ou à União Soviética, ou alguns outros países que ficavam ali do lado, o que pertenceram também ao Império Austro-Húngaro, e eles tiveram ali alguns governos socialistas e tiveram muitas guerras ali internas, né? Então a gente não pode só delimitar o termo leste europeu baseado em posição geográfica, mas para ficar mais claro para vocês, eu vou citar alguns países que são do leste europeu, o que eu vou considerar ou não para esse vídeo. Então vamos lá. Nesse vídeo eu vou considerar os países que eram antigas repúblicas soviéticas, né, como Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Estônia, Geórgia, Letônia, Lituânia, Moldávia, Rússia e Ucrânia. Não vou considerar muito Uzbequistão, Kirguistão, Tadiquistão e Turcomenistão, porque esses países hoje disputam as eliminatórias asiáticas, né, para a Copa do Mundo, não disputam eliminatórias europeias, então eu vou acabar deixando eles um pouquinho de fora. E alguns outros países também que faziam parte da antiga Iugoslávia, né, como por exemplo a Bósnia, a Croácia, a Eslovênia, o Kosovo, a Macedônia do Norte, o Montenegro, a Sérvia e alguns outros países europeus que têm bastante afinidade com o leste, né, que é a Albânia, a Bulgária, a Polônia, a Eslováquia, a Hungria, a Tchequia, que muita gente conhece como República Tcheca, e a Romênia. E não vou considerar tanto a Turquia, embora a Turquia também seja do leste europeu, mas eu vou falar pouco sobre a Turquia aqui nesse vídeo. Então, agora que eu consegui explicar mais ou menos quais são os países do leste europeu que eu vou considerar para esse vídeo, eu tenho que explicar como eles eram tão bons, né? Porque esse vídeo, se eu for falar da ascensão e queda do futebol do leste europeu, eu tenho que falar sobre como eles eram tão bons, porque eu acredito que para os jovens aqui de hoje, talvez eles não estão ligados em como o futebol do leste era bom. A galera que só está acostumada aí achando que o Manchester City e Paris Saint-Germain são times grandes, provavelmente nunca ouviu falar de times como Ferencváros, Újpest, Dinamo de Zagreb e Slavia Praga, dentre outros times aí do leste. Times esses que têm bastante história, né? Então, começando a falar a respeito de times mesmo, eu vou citar alguns feitos interessantes de times do leste europeu, começando, óbvio, com os dois campeões da Liga dos Campeões, que é o Steaua Bucareste, que participou de 2 finais de Liga dos Campeões, inclusive foi campeão, se não me engano, em cima do Barcelona, né? E também a gente tem o Estrela Vermelha, que foi campeão no ano de 1991. E além desses, tiveram outros times com campanhas bem interessantes na Liga dos Campeões, mas o destaque para o Partizan, que chegou a uma final também, e só foi derrotado pelo Real Madrid, aquele grande Real Madrid dos anos 60, né? Então o Partizan conseguiu chegar na final, mas não foi campeão graças àquele grande Real Madrid. E falando agora a respeito de seleções, né? Quais são as grandes seleções, quais são os grandes feitos de seleções
dessa época também, vale destacar algumas delas aqui. Minha bateria tá acabando, cara. Meu Deus. Vai cortar o vídeo. Voltei, galera. Tinha até esquecido de ligar o ring light aqui. Voltei. Já religuei, tá tudo certo. Nossa, bati meu cotovelo. Mas, enfim, eu tava falando para vocês sobre o desempenho, né, das seleções e algumas seleções importantes, algumas campanhas importantes dessas seleções que vale a pena a gente relembrar, só para mostrar a força que essas seleções tinham, né? Da Hungria, por exemplo, nas Copas de 38 e 54 que ela chegou na final. Inclusive, em 54 ela podia ser campeã. Eu acho que naquela época o Puskás jogava por essa seleção e eles ganharam da Alemanha na fase de grupos, mas perderam a final para a Alemanha. Então, uma pena que a Hungria não está aí no hall dos campeões mundiais. E outra seleção também que chegou em duas finais e não levou nenhuma foi a República Tcheca, né? Eles chegaram na final em 34 e 62, inclusive em 62 perdeu para o nosso Brasilzão, que foi bi aí em 62. E sem falar também das fortes seleções que a que a Croácia conseguiu montar, né, em 98, 2018 e até mesmo em 2022, uma seleção um pouco mais envelhecida, mas elas conseguiram ficar aí ficou em terceiro lugar, se não me engano, chegou até ao pódio. E as fortes seleções da Romênia e da Bulgária em 94 também deram bastante trabalho nessa Copa aí. E aí, se a gente focar só na Europa mesmo, né, em Eurocopa a gente tem a União Soviética, que conseguiu chegar em 4 finais, a própria República Tcheca, novamente, que conseguiu chegar em mais 2 finais, e a Sérvia também, chegando em 2 finais, mostra como essas seleções do leste europeu eram muito fortes, né? E é interessante a gente falar, né, sobre a tradição desses times, porque a gente não conhece muito a história do futebol dessa região, né? Para nós aqui parece que o futebol nasceu na Liga dos Campeões, porém a própria Liga dos Campeões ela veio a partir de outras competições que elas se originaram ali no centro da Europa. Entre elas, a gente pode citar a Champions Cup e a Copa Intertoto, principalmente a Mitropa Cup, que era uma competição ali que só times do centro da Europa participavam e times muito fortes aí do leste europeu chegaram a fazer boas campanhas não só em Europa League, Liga dos Campeões, mas nessas competições que vieram antes da Liga dos Campeões, como por exemplo o Újpest, o Ferencváros, o Sparta Praga, o Slavia Praga, o Estrela Vermelha e o Partizan, que a gente já citou, mas também o Dinamo de Zagreb, o Hajduk Split da Croácia, o CSKA Sofia, o Dinamo Bucareste, e se deixar eu poderia ficar aqui citando vários times tradicionais, né, dessa região. Mas agora que você já entendeu como eram boas as seleções dessa região, como eram bons os times dessa região, e inclusive esses times fundaram ligas que vieram antes da Liga dos Campeões para eles conseguirem medir forças de times desses países do centro da Europa. Eu preciso explicar o porquê que o futebol dessa região decaiu tanto, se eles eram tão bons assim, né, entre os anos 30 e 60, principalmente, né, nesses anos, e muito tem a ver por causa de política e economia. Citando primeiro aí a questão política, esses países que compõem, né, o leste europeu, muitos deles eram unificados e quando, obviamente, você junta muitos povos no mesmo lugar ali, você consegue obter resultados esportivos muito bons. Para você ter uma noção, é como se o Uruguai, que já fez parte do Brasil, caso você não saiba aí uma curiosidade, imagina que a gente junta a seleção do Brasil e do Uruguai. Então, além de a gente ter uma forte seleção brasileira, a gente poderia ter contado com vários craques uruguaios aí, como, por exemplo, o Furlan, o Cavani, o Suárez, ou hoje em dia, né, o Araújo do Barcelona, ou o Valverde do Real Madrid. Então é como se esses jogadores uruguaios pudessem fortalecer ainda mais a seleção brasileira. Então uma seleção de dois países juntos ficaria muito mais forte. E é o caso que acontece com a União Soviética. A União Soviética contava ali com mais de 10 outros países que hoje a gente considera só a Rússia, né? E embora a Rússia esteja banida de algumas competições, eles conseguem montar um time forte. Vide a Copa de 2018, que foi lá, eles tinham uma seleção bem forte, até conseguiram ir longe. Agora imagina essa seleção russa recebendo um reforço, principalmente de jogadores ucranianos, né? Então você poderia ver que essa seleção ela seria muito mais forte do que ela já é hoje.
E isso se acentuou ainda mais se a gente for olhar a questão da Iugoslávia, né? A Iugoslávia era uma união de vários países aí, inclusive Croácia e Sérvia. Então, se a gente pegar aí a forte seleção croata como base e reforçar ela com jogadores da Sérvia principalmente, mas com outros jogadores de países que faziam parte deles, né? Como por exemplo a Eslovênia, a Macedônia do Norte hoje, que tá revelando um ou outro craque aí também, por incrível que pareça, e a Bósnia, por exemplo, a gente teria uma seleção iugoslava muito forte também. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo montando como seria a seleção da União Soviética ou como seria a seleção da Iugoslávia. E uma outra coisa que contribuiu para o futebol do leste europeu decair é a questão econômica, já que depois da Lei Bosman, os jogadores eles puderam atuar em ligas fora do seu país, né? Eles passaram a não ser donos dos seus passes e poder ser negociados com outros times, o que foi mais fortalecido ainda na questão da Europa, quando juntou a União Europeia, os jogadores eles podiam jogar livremente dentro dessas ligas e aí elas não contavam com limite de estrangeiros. Então, por exemplo, a Espanha, ela tinha um limite de estrangeiros, então não podia vir muitos jogadores que não fizessem parte da Espanha fortalecer esses times. A Espanha não sei necessariamente se ela tinha esse limite, mas vários países, várias ligas europeias tinham esse limite, e a partir do momento que criou-se a União Europeia, jogadores de outros países poderiam transitar ali dentro. Então, um jogador da Itália jogar na França e não ser contado como um estrangeiro, já que a União Europeia conta como se fosse um único país. Então, isso abriu ainda mais as portas para jogadores de outras ligas que não fossem tão fortes ir para lá. E como o polo econômico europeu ficou mais concentrado nos países do oeste, né, do ocidente, então os jogadores acabaram migrando do leste europeu para essas grandes ligas. Então a gente pode fazer uma comparação citando alguns jogadores fortes daquela época que provavelmente hoje não jogariam em times daquela região. Então, só para citar alguns jogadores que ganharam bola de ouro, como o Yashin, que ganhou a bola de ouro, o Yashin era soviético, a gente tinha o Masopust muito tempo lá atrás, e outros jogadores que brilharam também fora do leste europeu, como é o caso do Stoichkov, que jogou no Barcelona, o Nedved, que todo mundo conhece, o Shevchenko e hoje, inclusive, o Luka Modric, né? E se a gente for olhar mais abrangente lá para o passado, a gente tinha vários outros jogadores bons também, como o Boban, o Rad da Romênia, né? A gente tinha o Lato, artilheiro da Copa de 74, que ele é polonês, embora eu não estou considerando muito Polônia e Turquia aqui, mas Polônia também faz parte do leste europeu. E a gente teve outros jogadores, como os dois tchecos do Liverpool, né? O Baros e o Schmeichel, e o Berbatov também, outro jogador do leste europeu, que é um pouco mais atual, né? Um pouco mais dos tempos atuais aqui. Então, a gente consegue ver que até hoje os países do leste europeu eles conseguem produzir muitos bons jogadores, mas isso, cara, agora foi a memória do meu celular que acabou. Vou tentar gravar aqui, terminar esse vídeo rapidinho, porque eu apaguei algumas coisinhas aqui, mas depois eu preciso fazer uma limpeza. Mas vamos ver se eu consigo acabar esse vídeo de uma vez. Então, como eu estava falando, os assuntos que fizeram com que o futebol do leste europeu desse uma enfraquecida é a questão das separações de países maiores, né, em países menores, e a questão econômica, já que agora times do Ocidente eles conseguem contratar bons jogadores do leste. Então, não é nem que o leste europeu não produza mais bons jogadores, eles continuam aparecendo. O Luka Modric aí tá aí para provar isso. A gente tem jogadores como o Mudryk, por exemplo, que está jogando no Chelsea, e ele é ucraniano. Vários jogadores da Rússia, da Ucrânia e da Sérvia e da Croácia também são muito bons hoje em dia, mas eles acabam jogando em times do Ocidente. Nem citei aqui alguns grandes treinadores dos países também, como por exemplo o Bela Gutmann, o Lobanovski e o Mircea Lucescu, que foram considerados alguns dos melhores treinadores do mundo, né? Nem eu me aprofundei muito na questão dos treinadores por causa da memória do meu celular que está acabando, mas a gente consegue ver que eles conseguiam montar não tinham só grandes seleções como grandes times, jogadores muito bons e técnicos muito bons. Então, o futebol do leste europeu ele realmente era uma potência. Então, apesar dos percalços aqui que a gente teve no vídeo, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha com algum amigo Nutella seu aí que não sabia da força que o futebol do leste tinha. Se você aprendeu alguma coisa aí, deixa o like para mim. Não deixa de se inscrever nesse canal para ver outros vídeos como esse. E
Comenta pra mim se você qual é o seu jogador do leste europeu preferido, pode ser algum da atualidade ou um do passado também, beleza? Então, tamo junto, valeu e até a próxima.